tem, estamos trazendo essa indicação aqui nessa casa, e pedir ao Executivo realmente, primeiro, o apoio aos vereadores na aprovação da indicação. E se for atendida, que o Executivo realmente dê atenção, a Secretaria responsável vai lá e de uma forma, e de uma vez por todas, resolva esses problemas, para que o mesmo também possa ter direito à estrada, pois o mesmo é contribuinte desse município como qualquer outro morador que reside aqui nesse município. Então, peço o apoio dos vereadores para que essa indicação seja aprovada. Também quero falar aqui, então, dos pedidos de informações 72/2014, 73 e 74. Eu fiz aqui nessa casa, e foi aprovado por todos os vereadores, ainda na data de 21 de agosto de 2014, um pedido de informação sobre as locações, então, do espaço multiuso, sobre o centro de eventos e o restaurante do parque. E na época, então, nós solicitávamos aqui, por intermédio de informação, quais os critérios utilizados para a cobrança da locação, solicitar e informar quantas locações já foram efetuadas nesses espaços, solicitava também a tabela de valores do espaço, solicitava também informar se as locações são feitas para pessoas físicas, jurídicas ou ambas, solicitava relatório de locação discriminado por data da locação, nome físico, jurídico ou acompanhado com o valor pago pela locação. Isso tudo foi respondido, mas a parte mais interessante que nós precisávamos, também que foi solicitado e que não foi enviado para nós, poder avaliar melhor, foi a cópia dos contratos de locações efetuados no centro de eventos, no espaço multiuso e no restaurante do parque. E aí, em resposta, e é isso que tem deixado a gente muitas vezes até constrangido, posso dizer assim, eu não sei porquê, dessa dificuldade em burlar as informações para que nós possamos ter todas as informações por completo. E vejam, senhores, que em relação à cópia dos contratos, que foi nos informados, quanto ao pedido de cópia dos contratos de locação, em razão da quantidade e por princípio de economicidade, estão à disposição do requerente do setor administrativo da Fundação Municipal de Esportes para análise. Vejam bem, a Lei de Acesso à Informação obriga o Executivo que seja informado e que sejam repassadas as informações. E eu entendo que se há gastos aqui, que seja informado a Câmara, presidente. Eu acredito que a Câmara tem condições de pagar esses documentos, essas cópias, para que nós possamos ter essas informações. Essas cópias dos contratos que solicitam são por exercício do meu mandato. Então eu trago minha informação para essa casa, mais uma vez, pedir o apoio dos vereadores novamente e esperar que realmente que nós sejamos atendidos. Ao fato, eu até posso sugerir aqui, se o Tribunal de Contas viesse pedir informação para o Executivo, será que responderiam dessa forma ou encaminhariam cópias? Essa informação e é esse questionamento que faço. O meu gabinete é aqui na Câmara de Vereadores. Então eu solicito e espero que dessa vez o Executivo realmente nos atenda e nos encaminhe as informações aqui para a Câmara de Vereadores e posteriormente para o meu gabinete. Espero que seja dado um fim, porque é difícil pedir informação, que nós temos as informações por completo. Que seja dado fim e que param de burlar as informações, porque, como disse, essas informações são para o exercício de meu mandato. Pediu apoio aos vereadores, que seja aprovado a indicação e os pedidos de informações. Senhor presidente, demais vereadores, pessoas que nos assistem, muito obrigado. Continue em discussão e votação os pedidos de informação 72, 73, 74, bem como as indicações 324, 325 do vereador Edilson Massoco. Com relação a essa sua manifestação, Vossa Excelência não tenha dúvida que é prerrogativa do vereador e é obrigação do Executivo de lhe repassar essas informações. Continue em discussão e votação as proposições anteriormente citadas. Como o vereador quer se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Os pedidos de informações 72, 73, 74 e as indicações 324, 325 estão aprovados. De autoria do vereador Artemio Ortigara, pedido de informação 75/2014, bem como as indicações 320, 321 e 328/2014. Está em discussão e votação o pedido de informação 75, bem como as indicações 320, 321, 328, de autoria do vereador Artemio Ortigara. Com a palavra o proponente.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, assessores, imprensa, pessoas que nos acompanham online, pela internet, saudação aqui ao Pilger, ao suplente de vereador Alcir Zanella. Mas, senhores vereadores, faço esse pedido de informação 75/2014, até porque solicitamos esse dia nessa casa informações com relação ao parecer do Conselho encarregado do controle do patrimônio artístico, histórico, cultural do município de Concórdia, e recebemos algumas informações as quais julgamos não serem suficientes para esclarecermos as dúvidas em relação ao parecer. Portanto, fazemos nesta data a solicitação de cópia da ata 1/2014 do Conselho, bem como cópia da ata número 2/2014, a qual nós recebemos, porém sem assinaturas. Solicitamos, então, que nos sejam remetidas novamente, devidamente assinadas, para que elas tenham a sua legalidade. Não temos dúvidas, mas, enfim, para que não deixem nenhuma dúvida quanto ao conteúdo das mesmas. Bem como estamos solicitando uma cópia do parecer emitido pelo Conselho, dizendo-se, então, favorável à edificação e de que o mesmo não fere aos requisitos da legislação com relação ao patrimônio artístico, histórico e cultural do nosso município, sobre a questão da obra da Rua Coberta, até porque foi citado nas respostas de que esse parecer teria sido emitido em junho de 2014, então solicitamos cópia da ata que tenha tomado essa decisão. Bem como também aproveitamos e solicitamos aqui que nos seja encaminhada uma relação de todos os membros componentes da Comissão Técnica do Serviço do Patrimônio Histórico, Artístico e Natural do município de Concórdia. Pedimos, então, para que os vereadores nos apoiem aprovando esse nosso pedido de informação. Estamos aqui também solicitando, através de uma indicação, para que o Executivo providencie melhorias na estrada que liga a comunidade de Rui Barbosa até a propriedade do senhor Antônio Krause. Uma estrada que está bastante danificada, que precisa de ter lá as suas melhorias, para que o próprio munícipe, o senhor Antônio Krause, agricultor, possa ter as melhores condições de escoamento da sua produção, bem como receber matérias-primas, enfim, da sua locomoção. Pedimos também aos nobres vereadores, com relação à indicação 328, a sua aprovação, essa aqui, senhoras e senhores, a Rua Três Fazendas, é a rua onde que vai até a propriedade do Valdecir Bonato, no bairro Fragosos. Essa rua aqui possui, nas suas margens, várias empresas. Temos aí a empresa de reciclagem do Lorenzetti, uma empresa de reciclagem de Ferro Velho, e temos outras empresas também instaladas nas proximidades. E é uma estrada que por ali trafegam veículos de pequeno, médio e grande porte. E é uma rua que precisa ser melhorada em todos os aspectos, inclusive que seja providenciado o alargamento da pista de rolagem dessa via, para que possa realmente possibilitar o melhor tráfego de veículos nesta rua. Tenho encaminhado aqui também, e peço a atenção dos nobres vereadores, da vereadora, no sentido da aprovação dessa nossa indicação número 321. Estamos aqui encaminhando para que seja feito um estudo no município de Concórdia em relação às travessias de pedestres das vias públicas da nossa cidade.
Eu tenho percebido e tenho recebido muitas manifestações de problemas relacionados às travessias de pedestres do nosso município. Nós temos travessias que estão situadas, muitas delas, muito próximo às esquinas de acesso da outra via, onde os veículos têm que se aproximar para fazer, abordar a uma rua ou fazer a conversão, e nesse sentido, normalmente os veículos acabam ficando sobre a pista, ou seja, a demarcação da travessia dos pedestres. Como nós sabemos que existe um trabalho voltado para a questão da mobilidade urbana no nosso município, uma comissão que está realizando um trabalho e um estudo nesse sentido. Então, senhor presidente e demais vereadores e senhora vereadora, estamos sugerindo aqui, através dessa indicação, que todas as travessias de pedestres do nosso município, bem como aquelas áreas de conflito nos cruzamentos, sejam edificadas de forma de travessia elevada, em todo no seu inteiro teor, no cruzamento e as travessias de pedestre. Com isso, no mesmo nível do chamado meio-fio, no mesmo nível das calçadas. Com isso, nós facilitaríamos, em primeiro lugar, a acessibilidade do deficiente físico, porque nós acabaríamos com essas lombadas, que, aliás, fizemos já aqui um pedido de informações nesse sentido, de saber se elas estão edificadas ou construídas dentro das normas que as regulamentam. Nós acabaríamos fazendo a construção elevada da travessia de pedestre, então, com esse problema das rampas da acessibilidade. Com certeza, esse elevado trará maior segurança tanto aos pedestres, bem como aos veículos que transitam por essas vias, porque não teremos com isso aquelas freadas bruscas, pedestres atravessando de forma abrupta a rua, como muitas vezes acontece. Então, sobre todas as maneiras, acredito que do ponto de vista da mobilidade urbana, tanto dos veículos, bem como dos pedestres, essa é a forma, e nós temos podido viajar por algumas cidades, que poderíamos citar aqui, como Balneário Camboriú, a cidade de Itajaí, que possuem em seus cruzamentos, nas suas ruas principais, esses elevados, e eles trazem, com certeza, nas áreas de conflito, inclusive, maior segurança, porque daí o pedestre consegue trafegar de uma forma melhor nesses locais, os veículos também. Então, essa é a nossa proposição, para que o município de Concórdia, projetando, inclusive, o futuro do nosso município, o crescimento do nosso município, entendo que essas obras trazem, inclusive, também um aspecto de modernidade para a própria cidade, além da própria seguridade das pessoas e dos veículos. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores. Muito obrigado. Continua a discussão e votação. Pedido de informação 75, bem como as indicações 320, 321 e 328 da autoria do vereador Artemio Ortigara. Como na mãe do vereador quer se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. As proposições anteriormente citadas estão aprovadas. Indicação 311/2014, de autoria do vereador Fábio Luiz Ferri. Está em discussão e votação a indicação 311, de autoria do vereador Fábio Luiz Ferri. Como não é nenhum vereador quer se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. A indicação 311 está aprovada. De autoria do vereador Rogério Luciano Pacheco, indicações 322, 323 e 331/2014. Está em discussão e votação as indicações 322, 323 e 331 da autoria do vereador Rogério Luciano Pacheco. Como não há nenhum vereador que quer se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. As indicações anteriormente citadas estão aprovadas. Indicações 326 e 327/2014, de autoria do vereador Jaderson Miguel Prudente. Está em discussão e votação as indicações 326 e 327, da autoria do vereador Jaderson Miguel Prudente. Com a palavra o proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, cumprimentar a imprensa, assistência e demais pessoas nesta casa. Se pedido, senhor presidente, se faz necessário uma ponte sobre a Sanga Lajado dos Pintos, lá em Presidente Kennedy, que liga a propriedade do Rony Cristani, o Balsan e também o Rubert lá.
Até as fotos já passei ao líder do governo. Estou reforçando esse pedido porque é de muita importância. Cada chuva que dá fica complicado. Teve casos também que caminhões tinham carregamento de suínos e ficou 2, 3 horas esperando baixar a chuva porque desce muito sujeira dos bueiros, tranca os bueiros, da sanga. Então essa ponte vai ajudar muito. Tem uma senhora idosa que um dia ficou doente também, teve que esperar e amanhã depois acontece o pior. Então essa ponte é de extrema urgência e a gente pede que o líder do governo olhe com carinho também a habilitagem dessa estrada. Muito obrigado. Continua a discussão e votação. As indicações 326, 327, de autoria do vereador Jadson Miguel Prudente. Como não há nenhum vereador que quer se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. As proposições anteriormente citadas estão aprovadas. De autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani, indicações 329 e 330/2014. Está em discussão e votação as indicações 329 e 330, de autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani. Com a palavra a proponente. Cumprimento o presidente desta casa, em seu nome os demais vereadores, a plateia que nos assiste e os internautas. Faça essa indicação da faixa de pedestre na rua Tancredo Neves, porque ali é um trajeto onde tem bastante movimento, devido à gráfica. Num lado tem o mercado e tem um ponto de ônibus. Então, ali o pessoal pediu que se fizesse uma faixa de segurança. Então, eu vejo que se o líder do governo ali puder dar uma olhada com carinho, é uma rua que tem bastante movimento. Quanto à indicação 330, eu quero fazer uma pergunta para os senhores vereadores. Nesta casa, hoje, foi feita 3 indicações para que se faça melhoria na entrada dos agricultores. Eu estava fazendo diretamente na secretaria, mas como nunca fui atendida, então comecei a fazer agora por escrito. O Jaderson fez uma, o Ortigara fez uma indicação e o Mazoco fez outra indicação. Será que não está na hora dos senhores darem uma olhada mais profunda para os agricultores, para as entradas desses agricultores? Eu vejo assim, gente, que é muito pedido para que essas entradas sejam melhoradas. Eu acredito assim que nós temos sim que valorizar o agricultor. E qual é a forma que nós estamos valorizando esses agricultores? Se nem entrada eles têm para chegar até a propriedade. Então vamos ver, gente, vamos pensar com carinho, vamos dar uma olhada, vamos fazer um arrastão no interior e vamos arrumar essas entradas, para que eles possam também ter algo de bom lá. Obrigada. Continua a discussão e votação as indicações 329 e 330, de autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani. Como não há nenhum vereador que quer se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. As proposições anteriormente citadas estão aprovadas. Indicação 332/2014, de autoria do vereador Mauro Kischel. Está em discussão e votação a indicação 332, de autoria do vereador Mauro Kischel. Com a palavra o proponente. Senhor presidente, membros da mesa, vereadora, demais vereadores, imprensa, nosso suplente vereador Zanella, presidente do Conselho do IPRECOM, senhor Valdecir. Essa nossa indicação baseia-se no pedido dos moradores do loteamento Morês. Nós temos, próximo à entrada desse loteamento, nós temos uma lombada eletrônica e também um ponto de ônibus, onde há um trânsito muito grande de crianças oriundas da Escola Mansueto Boff. E é um ponto onde há uma redução da velocidade, claro, devido à lombada eletrônica, mas isso não disciplina. As crianças, elas não têm a noção, às vezes até os adultos, a gente passa diariamente aí nos horários de pico de trânsito, tanto ao meio-dia como à tarde, e nós vemos várias situações de risco. Então seria recomendável, acho que isso aí seria um benefício não só para os moradores da comunidade, mas também
para os motoristas, que qualquer acidente que venha ocorrer, tanto para aquele que sofreu o acidente ou o causador, será extremamente desagradável. Já houveram acidentes nesse local, inclusive vendo futuramente a ocorrer óbito de criança por esta situação. Então nós vemos que isso aí disciplinaria o trânsito, né? Disciplinaria, aliás, a conduta das crianças, porque se tiver uma faixa de segurança como referência, ou faixa de pedestre, como preferirem, ela vai disciplinar, e as crianças estão acostumadas, elas precisam de uma diretriz, uma linha de ação, uma linha de atitude. Eu acho que isso seria de extrema importância. Obrigado. Continua em discussão e votação a indicação 332 de autoria do vereador Mauro Kish. Como não há nenhum vereador que quer se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. A indicação 332 está aprovada. Está livre a palavra do pequeno expediente. Com a palavra a vereadora Marilane Fiamete Stuani. Cumprimentar novamente a todos e dizer que volto a essa tribuna para falar um pouco do Outubro Rosa, né, que é um movimento que vem desde 1990 e está voltado sobre a conscientização e a importância precoce do câncer de mama. Hoje, Outubro Rosa acontece em vários lugares do mundo, né, durante o mês inteiro, em busca de alertar sobre os riscos e a necessidade do diagnóstico precoce desse tipo de câncer. O rosa simboliza o alerta às mulheres para que façam o exame regularmente. E em qualquer lugar do mundo, a iluminação rosa significa união de todos para a saúde feminina. Então, eu gostaria, sim, agora que o líder do governo repassasse ao executivo. Eu agradeço por o executivo ter acatado a minha indicação na iluminação rosa na praça, em homenagem ao Rosa Outubro. O que eu quero dizer também, além disso, eu estou assim indignada, estou chateada, porque a semana passada eu fui para conversar novamente com o prefeito. Não tenho vergonha de dizer aqui para os senhores que é a segunda vez que eu tento conversar com o prefeito. Chegando à sua sala, o que ele me pede? Para que eu faça um ofício para poder falar com o prefeito. Se nós, vereadores, somos autoridades, necessitamos fazer ofício para falar com o prefeito, o que é que a população está fazendo? Como é que o prefeito está atendendo a população? Eu não sei se é de discriminação por ser de um outro partido, por ser mulher, mas eu estou me sentindo muito chateada, tá, com o que aconteceu, pedindo que eu faça ofício para conversar com ele. Realmente foram 2 vezes em 2 anos, e deste momento em diante, eu não sei se eu voltarei a conversar solicitar uma audiência com o prefeito. Eu não sei como é que os vereadores do PT chegam até o prefeito. Se vocês também têm que fazer ofício. Segundo ele, me ligou na minha casa dizendo, é procedimento. Meus colegas vão até o prefeito e entram direto. Por que eu não posso entrar para o prefeito conversar? Não era um assunto meu particular, era um assunto da comunidade referente ao banco de leite, que eu vou dizer que tem um grupo de pessoas que estão se movimentando, e eu gostaria de ter informado ao prefeito a que pé está a situação, para que daqui a pouco ele diz, não, estão passando na minha frente, estão passando na frente da minha autoridade. Eu queria simplesmente chegar e dizer, prefeito, a situação é assim, assim, assim. Mas chegando lá, me informaram que eu teria que fazer um ofício. Realmente não fiz e não vou fazer, tá? Eu acho assim, estou muito indignada. Eu não sei qual é o problema, se é só comigo, mas eu acredito que sim, porque já vi diversos vereadores irem até o prefeito, não marcar nem hora, chegar lá e conversar. Então, esta é a minha indignação e quero deixar registrada nesta casa. Muito obrigada. Continua livre a palavra do pequeno expediente. Com a palavra, a vereadora Artemio Ortigano.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, demais pessoas já nominadas, imprensa, assessores. Mas eu trago este assunto a esta tribuna, senhores, porque encaminhamos um pedido de informações junto ao Executivo Municipal, solicitando que nos fosse informado o número de habitantes do município de Concórdia no ano de 2000, bem como o número de habitantes atualmente no município de Concórdia, número de servidores públicos existentes no ano de 2000 e número de servidores públicos atualmente. Bem como solicitamos também quantos quilômetros de estradas o município de Concórdia possuía antes da formação do lago da usina hidrelétrica de Itá e da emancipação do município de Alto Bela Vista. E quantos quilômetros de estradas o município possui atualmente. Senhor vereador Edilson Massoco, devo concordar com o seu pronunciamento quando da defesa das suas indicações, porque nesta resposta ao meu pedido de informação, quero dizer que o item 5 e 6 que tratam de quantos quilômetros de estradas o município possui, não tive resposta. Mas há um assunto muito interessante aqui que me fez refletir. No ano de 2000, o município de Concórdia possuía um servidor para aproximadamente 50 habitantes desse município. O município de Concórdia, atualmente, dados de 2010 do IBGE, possui um servidor para aproximadamente 30 habitantes. Então, me parece que um crescimento desproporcional do número de servidores públicos, além dos comissionados e assim por diante, gratificados, em relação ao crescimento populacional do nosso município. Quero também fazer algumas colocações com relação ao crescimento populacional do nosso município, que se propaga o nosso município como uma bela cidade, uma cidade boa de se viver, e nós não temos dúvidas de que é uma cidade bela e boa de se viver, e nós temos já manifestado aqui a esse respeito, porém, uma cidade que entendemos que não é boa para os investimentos, e por isso talvez estejamos caindo nos índices de crescimento e de retorno de tributos do nosso município. E também tenho questionado aqui os índices da empregabilidade, e eu já justifiquei, e o índice também do crescimento do número de empresas em função dos MEIs. Eu apenas falo aqui para os senhores, para que reflitamos o seguinte: como seria Concórdia se tivesse hoje pelo menos mais 10 mil habitantes? Como é que seria o nosso movimento econômico, como é que seria o nosso município nessas condições? Por que eu digo isso? Concórdia tem hoje um nascimento de 5 crianças por dia. Média. Nós temos uma média de 1 óbito por dia. Eu fiz aqui meus cálculos de 2000 a 2010. Nessas condições, foram embora do município de Concórdia em torno de 10 mil habitantes. 10 mil pessoas deixaram o nosso município para residirem em outros municípios. Quero crer que algo esteja errado. Não é possível, é inadmissível que um município com tantas qualidades, com tantas virtudes, com tantas coisas boas aqui, tão propagadas nesta casa, inclusive, façam com que as pessoas que aqui nascem, ou que estão aqui por algum motivo ou outro, vão embora do município de Concórdia, ao contrário de outros municípios que nós vemos neles o crescimento econômico, populacional, e a nossa cidade não cresce nas mesmas proporções dos demais municípios. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, algo está errado. Disso eu não tenho dúvidas. E algo precisa ser feito. E entendemos nós que falta ação, iniciativa, ousadia, coragem e os investimentos e muito espírito empreendedor, principalmente da administração executiva do nosso município. Não podemos continuar aceitando que o nosso município vá se enxugando desta maneira. Porque daqui a 10 anos nós poderíamos ter 100 mil habitantes e eu acredito que nós não vamos atingir os 80 mil habitantes, porque em 2000 nós tínhamos 63 mil habitantes. Em 2013 estão projetando 71 mil habitantes, ou seja, 13 anos depois, um crescimento de tão somente 8 mil habitantes. Sabendo que o índice do IBGE é de 2000 a 2010, nós perdemos 10 mil habitantes.
Era isso, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Muito obrigado pela atenção de todos. Continua livre a palavra do pequeno expediente. Com a palavra, vereador Evandro Pegoraro. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora, também quem nos prestigia via internet, cumprimentar aqui também o Pilger, o Zanella, cumprimentar também aqui o Ademir Klein, que é presidente do Conselho Administrativo do IPRECOM, enfim, a todos que nos acompanham. Mas dizer que realmente nós temos um município que vem se desenvolvendo, né, de forma planejada, de forma sustentável. Temos o planejamento do Concórdia 2030, também o Avança Concórdia, que vem se fazendo investimentos a médio, curto e longo prazo. Isso vem já de muito tempo. E estamos colhendo os frutos. Frutos esses, também com a geração de emprego bastante significativa, que hoje é conhecida como a cidade do emprego, Concórdia. E esses 3 itens, emprego, saúde e educação, são aqueles que são medidos, os investimentos medidos. A questão do emprego, por exemplo, é uma parceria do poder público que faz os investimentos e as empresas que investem em Concórdia, que acreditam no nosso município. E a educação e saúde são investimentos públicos importantes, que aqui nós temos colocado praticamente a metade do orçamento entre saúde e educação, que é importante e que vem dando os resultados que tivemos colhendo, que nós somos hoje, pelos índices então, de saúde, educação e geração de emprego, a melhor cidade de Santa Catarina em qualidade de vida e a 12ª do país, a primeira fora de São Paulo do Brasil. Pegando no Brasil, Concórdia, fora de São Paulo, é a primeira em qualidade de vida. Então é importante destacar essas questões. Claro que a relação servidor com população, quando que você aumenta o serviço público, aumenta o serviço da saúde, da educação, quando que você não tinha nenhum PSF, hoje você tem 12, 13 PSFs, você aumenta também a quantia de servidores, número de servidores para estar prestando serviço à população. Quando que você aumenta o número de CMEI, como foi o caso que inauguramos agora, o CMEI de imigrantes, Orozimbo, Miquelão, aí você precisa de servidores também para estar dando assistência, para estar cuidando das nossas crianças. Quando você inaugura um CRAS, quando você inaugura os serviços públicos, quando aumenta o serviço, você precisa de pessoas e fazem com muito afinco. Os servidores públicos têm, então, esse desafio, essa empreitada de estar fazendo, então, enfim, os trabalhos de prestar serviços públicos à nossa população. Então, colocar aqui que é importante o crescimento com sustentabilidade. O importante é que você cresce e consegue manter os níveis de qualidade de vida, uma cidade importante a nível de país, onde as pessoas podem ser com suas famílias também, podem se dirigir até o parque, até a praça, fazer as suas atividades, sair com suas famílias, e o município vem fazendo os investimentos importantes em nosso município para que consigamos aí, então, sempre alcançar os objetivos e realmente Concórdia vem sendo considerado no país, em Santa Catarina, uma das referências em diversas áreas, seja na administração pública, geração de emprego, e então nós temos só que também agradecer aqui sempre a população de Concórdia que trabalha, que faz por merecer, os empresários que aqui investem e o poder público que faz sua parte também, investindo corretamente os recursos públicos. Senhor presidente, obrigado. Continua livre a palavra do pequeno expediente. Como não há mais um vereador que quer se manifestar, passamos para a ordem do dia. Primeira discussão e votação, projeto de lei 68/2014, de autoria do Poder Executivo, autoriza o reconhecimento do déficit atuarial com o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Concórdia, IPRECOM. Está em discussão e votação o projeto de lei 68, de autoria do Poder Executivo. Com a palavra, o vereador Artemio Ortigara. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, quero me pronunciar com relação ao projeto de lei número 68/2014, o qual está em discussão neste dia.
Mas, primeiramente, fazer algumas observações, senhor presidente, e aqui também quero me manifestar, até porque tivemos uma reunião nesta casa tratando sobre a questão da atualização atuarial, do déficit atuarial do IPRECOM. Estranhamente, o primeiro projeto de lei que deu entrada nesta casa, no dia 4 de agosto de 2014, mesmo com as recomendações da empresa que fez todo o levantamento, o estudo dos cálculos das diferenças, o projeto de lei deu entrada nesta casa e, se não tivesse sido criteriosamente analisado, e aqui eu quero fazer jus ao trabalho do nosso assessor jurídico, Roberto Custos Pereira, do qual nós verificamos que havia uma determinação da empresa que fez o levantamento, e é uma questão legal, inclusive, de que os valores sejam pagos ou repostos, ou antecipadamente fazer a recomposição desse déficit em até 35 anos, porém, ele diz a legislação que deve ser corrigido com os juros de 0,5% ao mês e mais o INPC, e também calculado com base na tabela Price. E o primeiro projeto, estranhamente, veio a esta casa sem a correção pelo INPC e trazia em seu bojo os cálculos com base no sistema SAC, Sistema de Amortização Constante. Quero apenas, para que os senhores reflitam, é milionário a diferença se excluirmos o INPC e você calcular pela tabela Price, comparando com a tabela do Sistema de Amortização Constante, nós teríamos um valor. Eu fiz aqui uma estimativa de juros de 0,5% ao mês. Com o INPC de 0,6%, que é o que se apresenta atualmente, daria um valor de aproximadamente 81 milhões de reais. E o projeto que havia sido encaminhado a esta casa recomporia apenas em torno, pela tabela do Sistema de Amortização Constante, 35 milhões de reais. Portanto, uma diferença de mais de 50 milhões de reais. E aí eu me pergunto, a quem interessaria este projeto de lei? Apenas para uma reflexão. É gritante a diferença, e são gritantes os erros e os projetos de lei e os pedidos de informações que vêm de forma incompleta e com problemas para esta casa. Eu lamento ter que dizer isso, líder do governo, mas infelizmente essa é a situação, esse é o meu parecer, o meu ponto de vista, e também quero, senhor presidente, também com base numa recomendação da assessoria jurídica, e eu quero aqui acompanhá-lo, assessor, pedir para que esse projeto seja retirado de pauta, porque, me permita, assessor, fazer a leitura do parágrafo em seu parecer, no que diz o seguinte, onde o senhor destaca, vossa senhoria destaca, que muito embora o procurador do IPRECOM, em sua manifestação, entenda que o Conselho de Administração avaliza o relatório, essa decisão não está referendada em nenhuma das atas acostadas, o que julgamos imprescindível para que essa casa aprecie a matéria com segurança jurídica que ela exige. Portanto, senhor presidente, senhores vereadores, entendo que esse projeto de lei não pode ter o seu prosseguimento sem que tenhamos esses documentos acostados ao projeto de lei. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Vossa Excelência pede vistas, então, do projeto? Pediu vistas do projeto, é isso? Eu peço... Vistas? Não peço a retirada por falta de documentos. É que tem que colocar em apreciação dos vereadores. É pedido de vistas, né? Pedido de vistas? Então eu peço vistas. Pode. Sim. Não, mas é vistas, então, que você... Não, já se manifestou, tranquilo. Tá. Então, continua em discussão e votação o projeto de lei 68, de autoria do Poder Executivo. Não, tem que colocar em apreciação, né? Tem que colocar... porque... Se não, isso fique tranquilo que eu sei como proceder, que eu quero saber se alguém quer discutir e se manifestar sobre o projeto de lei número 68 de autoria do Poder Executivo.
Está com a palavra o vereador Evandro Pegoraro. Nós fizemos esse projeto é importante, né? Porque um projeto 68/2014 é importante porque ele dá uma dimensão e reconhece o déficit atuarial, porque ele teve, no decorrer da história, quando foi fundada lá a FAPEM em 92, ele começou sendo pago tanto o servidor, contribuição do servidor, como da empresa, da prefeitura, no caso, que é a parte patronal, e nesse caso é o poder público, 2,5%. Cada 2,5% o servidor, 2,5% o ente público. Hoje já está em 22% o ente público e 11% o servidor. Foi feito ajuste porque na época não tinha legislação clara com relação a isso. Claro que as informações, o governo sempre busca enviar os projetos da melhor forma possível para o Legislativo, e eu acho que é um papel do Legislativo sempre estar debatendo, aprimorando os projetos, e aqui a gente também agradece sempre o Betinho e os demais vereadores, que realmente fazem um trabalho importante e que vem qualificando nossos projetos, e aqui se está se fazendo, então, com essa questão aqui, de nós estarmos reconhecendo esse déficit atuarial e o prefeito enviar para a Câmara, é um ato de valorização do servidor, de valorização do IPRECOM, que hoje é premiado a nível de país, já por 4, 5 vezes foi premiado o IPRECOM pela sua gestão responsável e é usado de exemplo até em outros municípios. Inclusive agora está se formando um conselho a nível nacional de acompanhamento de institutos para fazer assessoramento do Instituto de Previdência, e Concórdia, na região sul, foi o único município, fora a capital Curitiba, Curitiba é o estado do Rio de Janeiro, e também do Distrito Federal, mais Curitiba e mais alguns municípios, são 5 ou 6 municípios a nível de país, e Concórdia, na região sul, então, está sendo convidada através de sua diretora, né, a Lucilene Lazzarotti, para estar compondo este Conselho Nacional para dar assessoramento até a outros institutos. E qual que foi o critério utilizado para fazer o convite? É o nível de gestão que vem sendo desenvolvido nesses institutos. Isso se dá porque o governo também dá essas condições para que tenhamos esses importantes avanços. Então, claro que acho que de vistas é um direito e acho que está tranquilo, mas na reunião também nós fizemos aqui, foi tiradas as dúvidas com o atuário, e eu, naquela reunião, tinha o conselho presente, e o conselho daquele momento aprovou também aqui em Ortigara o próprio projeto vindo para a Câmara. Na reunião que nós fizemos, entre nós aqui havia o presidente, que está aqui presente, e houve outros integrantes do conselho, havia mais membros do conselho que aprovaram e se manifestaram, inclusive está gravado aqui nesta casa, que aprovavam o projeto. Mas, claro, pedido de vistas, acho que é tranquilo, sai de pauta para também em outro momento a gente estar discutindo e fazendo a votação. Não pode, Vossa Excelência, não pode se manifestar. Então, senhor presidente, só para fazer um esclarecimento, mas acho que é tranquilo o pedido de vistas, mas só para ressaltar que já foi feito o debate aqui e as pessoas já fizeram a aprovação dele. Continua a discussão e votação o pedido de vistas por parte do vereador Artemio Ortigara com relação ao projeto de lei 68. Com a palavra, vereadora Arla Guglielmo. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, funcionários da casa, assessores, pessoas que nos acompanham, imprensa, mas fazer quórum com o que o colega vereador Evandro falou, né, do amplo debate, daqui o Clem que nos acompanhou e toda a comissão, né, muito bem explicado pelo atuarial que esteve aqui, e levanto mais uma questão que me preocupa, além dessa questão do pedido de vistas, até ouvindo também o nosso secretário da mesa aqui, caso seja aprovado o pedido de vistas, tranca-se a pauta a partir de amanhã. Então não se vota mais nada a partir da manhã. E me preocupa que tem um dos projetos importantes, inclusive está sob análise do colega vereador Massoco, um projeto de recursos da área de saúde, que é recursos que vai ao Hospital São Francisco, e que nós tínhamos a expectativa de ler pareceres e votar amanhã em primeira votação e na quinta em segunda votação. Caso então seja aprovado o pedido de vistas,
segundo o próprio presidente colocou, esse projeto não poderá ser votado essa semana e, consequentemente, então, vai ficar mais um tempo parado. Então, eu gostaria só de uma reflexão nesse sentido, né? Primeiro, pelo amplo debate que foi feito, eu acho que está bem esclarecida essa questão, e segundo, também, pela questão da pauta ser trancada a partir da manhã e não podemos mais votar projetos a partir de amanhã. Então fica essa reflexão, especialmente por ser um projeto voltado à área de saúde que teria que ser votado amanhã. Obrigado. Continua a discussão e votação, pedido de vistas do vereador Artemio Ortigara relacionado ao projeto de lei 68. Com a palavra, vereador Gilberto Romani. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários dessa casa, a imprensa que se faz presente, cumprimento o suplente vereador Zanella, Angélica, minha filha, enfim, as pessoas que nos acompanham via internet. Mas, senhor presidente, em relação ao comentário do nosso colega vereador, até pela manifestação que ele tem feito, eu acho que talvez teria que ficar mais claro a quem ele se refere, a quem interessaria encaminhar o projeto daquele jeito e quem beneficiaria. Eu acho que, para mim, ficou claro que interessaria a administração. E talvez possamos dizer para as administrações futuras, porque como é um projeto que ele vem para ser pago uma dívida antiga e o prazo vai ser em 35 anos, então, praticamente, não vai ser para uma administração, mas sim para várias administrações. Em que eu entendi é que iria beneficiar a administração. E, na verdade, são várias administrações que virão a pagar essa conta porque são uma dívida que está sendo parcelada há 35 anos. Então, essa pergunta, eu também gostaria que talvez no grande expediente, o vereador que tem feito a quem beneficiaria, que fosse mais clara perante as pessoas e os nossos colegas vereadores. Obrigado. Continua em discussão e votação pedido de vistas relacionados ao projeto de lei 68. Com a palavra, vereador Edilson Massoco. Excelências, por gentileza. Senhor presidente, demais vereadores, pessoas já citadas. Nobre vereador Gilberto Romani, eu acho que o vereador Artemio Ortigara foi bem objetivo nas suas colocações. E está bem claro, nós aqui temos que tomar um cuidado muito grande na aprovação dos projetos. Entendo perfeitamente a preocupação do vereador Arlan na aprovação desse projeto voltado à área da saúde. E aí eu não sei se é possível, presidente, talvez tentar encontrar maneiras. Porque o que eu entendo? Esse projeto posterior aprovado, ele vai para o regime geral da Previdência, junto ao Ministério da Previdência Social. E com a ausência da ata, o projeto pode retornar. Então, eu acho que ser um pouco mais claro e se juntar aqui ao Artemio, para poder realmente que fique mais bem esclarecido se há dúvida, vereador Romani. Essa é a grande preocupação nossa. Não é entrancar, não votar a favor, vir aqui prejudicar o IPRECOM de forma alguma. Mas que seja aprovado de uma maneira correta e que não tenhamos problema na sequência. Esse projeto corre sério risco de retornar pela ausência da ata. E aí fica aqui meus esclarecimentos. Mas qual é o grande problema de ter enviado uma ata? Foi discutido aqui, como colocou o vereador Evandro. Acho que não cabe nós ficar aqui realmente dizendo que foi ou não foi discutido. Cabe aqui nós votar aquilo que é o correto. Ou o mais correto, pelo menos, porque lei não tem. 1 metro é 100 centímetros, tem que ser 100 centímetros. 99 não é 1 metro. Então, a ausência da ata pode fazer com que esse projeto retorne para essa casa. Então, eu acho que é importante, pedir de vista, para que essa ata venha e esse projeto seja votado. Fique bem claro. Acredito que a nossa bancada não está aqui querendo prejudicar ou atrapalhar na aprovação. Muito obrigado. Vossa Excelência tem a palavra. 3 minutos. Só para a questão... 10 minutos, desculpa. Não. Tá ok, não vou precisar de tudo isso. Só para a questão de esclarecimento,
não me referi em questão ao pedido de vista, aprovação ou a não aprovação. Me referi quando o vereador que levantou a questão de números e se referiu a quem interessaria aqueles números que tinha vindo do primeiro projeto. Então, não estou discutindo, acho que a nossa bancada está ok, está favorável ao pedido de vista, mas estou me referindo quando você coloca a quem beneficiaria esses números. E aí eu volto a dizer, são 35 anos para pagar, aí assim são várias administrações que vão passar a pagar essa conta. Então, eu acho que tem que deixar bem claro essa situação. Obrigado, presidente. Continua em discussão o pedido de vistas do vereador Artemio Tigara relacionado ao projeto de lei 68. Eu vou colocar uma sugestão aos colegas, eu não sei se o vereador Artemio vai concordar, se Vossa Excelência assim concordar, eu vou sugerir aqui como presidente da casa, que a gente então faça o adiamento da votação desse projeto, tá? O adiamento. O projeto ele volta amanhã e entra o da saúde. Amanhã, se não houver esse entendimento até amanhã relacionado a esse projeto, a gente pode adiar a votação novamente para quinta-feira e o da saúde aprova novamente. Eu acho que essa pode ser a melhor saída para nós resolvermos esse impasse que surgiu nesse momento. Se Vossas Excelências assim concordarem essa proposição desse presidente, se Vossa Excelência concordar também. Bem, senhor presidente, muito obrigado aos vereadores também pela oportunidade e pelo espaço. Mas eu até, ouvindo aqui atentamente mesmo o pronunciamento do Romani, dizendo que a sua bancada não seria contrária ao pedido de vistas, mas mesmo assim, eu quero, e até por uma questão de orientação da nossa assessoria, do nosso assessor jurídico, o Roberto Cruz Pereira, que... e até pela questão de outras colocações aqui já realizadas, dizer a Vossa Excelência que a ata talvez não seja o empecilho para que o projeto vá até ao Ministério da Previdência e retorne. Então, tendo em vista que não será a ausência do documento que possa trazer posteriormente algum problema ao projeto de lei, eu retiro o pedido de vistas, até para que a gente possa então dar andamento à matéria. E até porque o pedido de vista, o adiamento de hoje para amanhã também não traria nenhuma diferença, e era essa apenas a colocação, para que a gente possa dar andamento ao rito processual. Essa é a minha colocação, então. Então, vai à votação o projeto hoje? Pode ir à votação, com certeza. Pode ir à votação. Obrigado. Então, vamos lá. Continua, então, agora, já que foi retirado o pedido de vistas, eu ia propor, então, o adiamento da votação, para que Vossa Excelência, se houvesse um entendimento até amanhã. Se Vossa Excelência assim também retira esse pedido de vista, eu acho que, enfim, se resolve esse impasse. Continua a discussão e votação do projeto de lei 68 da autoria do Poder Executivo. Como não existe, não tem mais nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis ao projeto de lei 68, permaneçam como estão. O projeto de lei 68 está aprovado. Está livre a palavra do grande expediente. Com a palavra do Evandro Pegorá. Gostaria, então, de agradecer a aprovação do projeto 68/2014, onde realmente esse projeto que é importante para o servidor público. Está aqui o Ademir, que é um batalhador, também a Lucilene lá do IPRECOM, toda a comunidade, enfim, todos os servidores públicos que hoje o IPRECOM abrange em servidores ativos 1.567 servidores e inativos que estão, enfim, usufruindo de certa forma ou de aposentadoria ou de algum auxílio do IPRECOM, são 224 inativos. Isso dá um mundo global de 1.791 servidores entre inativos e ativos que hoje têm esse patrimônio grande que é o IPRECOM. Hoje nós temos em torno de superávit mensal de R$1.500.000 entre as receitas que entram e as despesas hoje, digamos, né? Despesa se diz que é o direito do servidor de usufruir do IPRECOM. A empresa da ATA, então, que é uma empresa
reconhecida na Betinho, aqui no sul do país, fez o estudo atuarial, constatou então que lá é um momento de se votar que houve uma lacuna muito grande até o ano 2000, por falta mais clara de legislação. Claro que se em 92 que foi criado o FAPEM, era 2,5%, em 94 era 3,5% que se contribuía, em 97 5%, então eram percentuais realmente irrisórios para você contribuir para ter uma vida toda como ter uma aposentadoria, digamos. E hoje, com o aumento também da expectativa de vida, você sabe que as pessoas, que bom, né, que estão vivendo mais, e nós temos uma cidade também que proporciona isso, e o país também mudou nesse sentido. Então, realmente, precisar fazer esse estudo, mas da mesma forma também que o município reconhece então, esse direito do servidor, que está garantido, que vai fazer essa reposição, que vai com o tempo gradativamente sendo atualizada com o INPC, com juro. Isso é importante, né? O projeto contempla todas essas questões e realmente a prefeitura reconhece isso, consegue fazer isso de forma parcelada, conforme então a portaria 403 de 10/12 de 2008. Então, só justificar aqui que realmente o servidor tem esse patrimônio importante com a IPRECOM, que hoje é um exemplo no país, como eu colocava antes, está sendo chamada para compor um Conselho Nacional de previdências, enfim, né, que possam ser exemplos, né, e dar as orientações, onde hoje existem muitos lugares com alguns problemas, né, de gestão, e aqui é considerado, então, um exemplo de gestão nesse sentido. Então, dizer aqui que a Prefeitura faz isso com muita responsabilidade, com muito zelo, e também, de certa forma, para não comprometer hoje também os investimentos, né? Você tem que reconhecer isso, mas também preservar o ente público, que é a Prefeitura, nos seus investimentos. Então, parabéns ao Conselho, parabéns ao IPRECOM, parabéns à administração que conseguiram equalizar desta forma, também a empresa que fez os levantamentos e o atuário que aqui esteve, que esclareceu as dúvidas, foi um debate interessante, que acatamos a sugestão aqui da presidência e também do assessor jurídico. Acredito, então, que realmente esse projeto aí, projeto importante que estamos votando hoje, que realmente reconhece esse direito e restitui, de certa forma, então, esse déficit atuarial, que é de R$ 17.377.233,97. Muito obrigado, senhor presidente. Continua livre a palavra do grande expediente. Com a palavra, o vereador Edilson Massuco. Senhor presidente, demais vereadores, retorno para essa tribuna e eu continuo entendendo que essa ata pode sim trazer alguns problemas nesse projeto, mas tudo bem. Eu parabenizo, sim, como o Evandro falou também, o IPRECOM, pelo trabalho desenvolvido e até pelas premiações conseguidas, mas dizer que esse déficit ele poderia ter sido menor na casa, talvez, de 16 milhões. Porque nós tivemos uma perda irreparável. E aqui eu não quero trazer um assunto velho para essa casa, mas que com base em todos os dados que tem em mãos, estão comprovados. Que foi quando do empréstimo de R$900 mil para o extinto Banco de Santos, ainda em 2004. E há folders por aí, girando na mão dos servidores, de que a prefeitura, o IPRECOM, já recebeu R$627 mil dos R$900 mil emprestados. E isso não é verdade. Estão enganando os servidores. O total que o IPRECOM recebeu do extinto Banco de Santos foi 17 parcelas, totalizando apenas R$396 mil. Os R$626 mil apresentados para os servidores significa a correção, porque esse dinheiro está aplicado numa conta separada, então com os R$396 mil, mais os juros, estão totalizando R$627 mil. E tem folders por aí, como aconteceu na última reunião do IPRECOM,
aonde informam de que já receberam quase os 900 mil reais. Este dinheiro, aplicado no mesmo banco que foi retirado, corrigido, estaria hoje aproximadamente em 2 milhões e 400 mil reais. Deduzindo o aproximadamente 700 mil que temos corrigido, há um déficit de mais de 1 milhão e 700 mil reais. Nós elogiamos o IPRECOM em todas as suas partes e suas administrações. E vejam que a ata de 2004, que autorizou a transferência desse recurso, ela simplesmente alega porque o banco ofereceu um juro maior. E no artigo 100 da lei é bem claro, havendo sobra de recursos, os mesmos deverão ser investidos em bancos oficiais. Esse dinheiro não poderia ter saído da conta onde estava, por entender que banco oficial, para mim, é Caixa Econômica, Banco do Brasil, bancos ligados ao governo. E eu custo entender como é que esse dinheiro foi para um banco sem conhecimento, distante, com tantos bancos que nós temos no município de Concórdia, e hoje temos aí um déficit de praticamente 1 milhão e 700 mil reais. Tudo bem, já foi julgado, tramitou pela justiça, mas essa é a realidade. Esses são os dados, esses são os números. Aqui não há nenhuma invenção. Aqui realmente tem os números. Ah, tudo bem, a isenção do prefeito na época teve uma comissão, mas olha, gente, eu não acredito que o superior maior da época não tinha conhecimento ou não teve conhecimento que estariam transferindo 900 mil reais para um Banco de Santos. Vejam bem, 900 mil reais em 2004, nem se tratando de hoje. O valor, o volume, o montante era muito grande. Então eu respeito a comissão, todos, não estou aqui criticando a comissão que autorizou pela ata, mas eu não tenho dúvida que o superior maior na época tinha conhecimento. Então, gente, foi aprovado o projeto, eu não quis me pronunciar no momento, mas talvez não precisaria ser 17 milhões e 700. 16 milhões já cobriria o déficit, porque o município tem, o IPRECOM tem, desculpa, a receber 1 milhão e 700 mil, e que essa conta teria que fazer com que alguém pagasse, porque foi sim falta de gestão. Ao fato de que nós tínhamos vários bancos, e a lei diz que tem que ser aplicado havendo sobre recurso em bancos oficiais. Então alguém tinha que sim ser responsabilizado. Muito obrigado. Continua livre a palavra do grande expediente. Com a palavra do Djalma Santos Lazarotti. Senhor presidente, demais componentes da mesa, senhores vereadores, senhora vereadora, pessoas que nos assistem, internautas. Bom, é polêmico, sim, a gente sabe que quando a gente lida com o dinheiro dos outros não é fácil. A gente sabe que ninguém quer enganar ninguém, todo mundo procura fazer o melhor, e às vezes pode ocorrer situações que infelizmente têm acontecido em nosso município. Mas sabemos que tem municípios muito maiores que o nosso, que praticamente todo o recurso, quase na totalidade, tenha sido investido nesse Banco Santos. Eu citar aqui Joinville, Florianópolis, que com certeza lá sim, se aqui está feio, lá está na UTI a situação. Hoje nós temos os membros do Conselho, que aqui tem o presidente até agora, todos eles têm a CPA 10. Tanto é que é reconhecido no Brasil por ter um conselho atuante e que também acompanha a situação dos fundos que são aplicados. Vou falar aqui do município próximo ao nosso, quase 4 vezes mais a população de nós, ele só tem 6 fundos, só 6 investimentos em 6 bancos. E nós, Concórdia, aqui tem mais de 30. Todo mundo procurando fazer com que se procura o melhor rendimento para os servidores, que isso aí é o caixa que se faz, para que eles amanhã depois possam ter a garantia de um instituto aí que possa garantir o seu ganho. Então eu vejo que Concórdia, como o vereador Evandro tem colocado aqui, é exemplo no país, e esperamos que continue, e tendo um conselho atuante como está tendo, para que amanhã depois, quem venha a se aposentar possa ter a garantia de um ganho bom e considerado para a família. Era isso, presidente. Obrigado.
Dando continuidade ao grande expediente, passamos a palavra ao vereador Artemio Ortigara. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, mas eu quero aqui me pronunciar então com relação ao projeto de lei que acabamos de aprovar em primeira votação, né, senhor presidente? Teremos mais uma votação no dia de amanhã. No dia de amanhã. Mas eu quero dizer que de parabéns estão, então, os servidores públicos municipais, porque eu vejo garantido e assegurado aqui agora esses recursos que realmente eles fazem jus no sistema de previdência do servidor público municipal. Até porque, realmente, agora o projeto de lei, sim, veio em conformidade com as orientações da empresa contratada, que fez todo o levantamento do cálculo atuarial e das diferenças. Então, de parabéns aos servidores públicos por isso, porque realmente é um montante de recursos bastante relevante, que irá, com certeza, trazer a tranquilidade dos que estão trabalhando no município de Concórdia, para o município de Concórdia, e que são hoje segurados do Instituto de Previdência. Eu quero aqui também, antes de mais nada, dizer que não fizemos nenhuma referência quanto ao Conselho de Administração do IPRECOM, nem como a sua direção, a qual achamos que vem desempenhando o seu papel, o seu trabalho. Apenas fizemos uma colocação, e aqui eu quero deixar bem claro ao líder da bancada governista, vereador Romani, de que realizamos uma simulação dos cálculos, e eu vejo que se sobrar dinheiro nos cofres da prefeitura, e esse dinheiro não vá para o IPRECOM, ele traz vantagens para quem está sob a administração desses recursos. E eu não tenho dúvida que, nesse caso, o grande beneficiário seria o Executivo Municipal. Porque, na verdade, e o que nós questionamos aqui é da forma como o projeto veio, inclusive assinado aqui pelo prefeito municipal João Girardi, dizendo que o déficit, se o projeto aprovado ou mantido da forma como estava, se não tivesse sido discutido aqui na nossa sala de reuniões, solicitando inclusive outros documentos, e o projeto foi imediatamente retirado, o prefeito teria encaminhado esse projeto, senhor presidente, para esta casa, mandando para que aprovássemos, ou pedindo para que aprovássemos, né, porque na verdade ele pede, ele não manda, o Poder Legislativo é soberano, toma as decisões e decide aqui, mas enfim, encaminhou o projeto de lei para que fosse aprovado nesta casa em 420 parcelas, com juros de 6% ao ano, capitalizados mensalmente pelo método de amortização constante SAC. Não é isso que está escrito no parecer da empresa que fez o levantamento. Então, estranhamos sim, estranhamos muito. Como muda-se do trabalho realizado por uma empresa contratada e paga, faz um estudo, faz a referência de como a coisa tem que acontecer, e ela vem de uma outra forma para essa casa, senhor presidente. É nesse sentido que nos manifestamos e estranhamos exatamente essa situação, porque os valores, realmente, as diferenças seriam enormes, e o prejuízo para o servidor público seria muito grande nesse sentido. E claro que esse é o nosso papel, de fiscalizarmos, de ficarmos atentos, de propormos, e é essa a nossa manifestação, de que se não tivesse sido refeito o projeto de lei, o servidor público teria um prejuízo muito grande ao longo dos anos. Ao longo dos 35 anos, e aqui eu quero lhe dizer, senhor presidente do Conselho, nada contra o Conselho de Administração, que, aliás, tem feito o seu papel e cumprido com o seu papel dentro do Conselho, mas apenas para justificar de que, da forma como o prefeito encaminhou o projeto aqui, o servidor público, se assim fosse aprovado por esta casa, sem sombra de dúvidas, teria mais de 50 milhões de reais a menos nos cofres do Instituto de Previdência do Servidor Público. E é para isso que nós estamos aqui, e é nesse sentido que reivindicamos em favor do servidor público municipal. Então, parabéns ao IPRECOM, porque caberá agora ao Executivo e ao município fazer o repasse dos recursos
devidos e merecidos e de direito ao Instituto de Previdência do Servidor Público do município de Concórdia. Parabéns aos servidores. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua livre a palavra do grande expediente. Como não há mais um vereador que quer se manifestar, eu, antes de encerrar a sessão, quero agradecer a presença de todos, das senhoras e senhores da assistência, da imprensa, dos servidores desta casa, dos internautas. Encerro essa presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, nesse mesmo local, no dia 8, às 18 horas. Muito obrigado, uma boa noite a todos.